Vamos continuar então configurando aqui o Spring MVC. Se você está chegando agora nesse vídeo, veja aqui na descrição desse vídeo, né, a playlist completa, o link da playlist completa com todos os vídeos dessa série de aulas, tá bom? Então vamos lá. Só uma coisa, pessoal, não sei se vocês notaram, mas a nossa classe aqui de configuração do Spring, né, no caso de servlets, ela estava dando problema, ela estava chiando que não existia web config, mas agora existe. Então, nós criamos aqui uma classe de configuração, né, da parte de web, MVC do Spring. E aqui que nós estamos passando, olha, nós estamos chamando app-web-config, que é a nossa classe, .class. Ele está passando aqui, de fato, a referência para a classe, o nome da classe aqui para esse array, tá bom? Então, é essa função que está aqui, né, no Spring MVC Servlet, que cuida de fato, né, que ele vê onde estão as views, onde estão outros arquivos de configuração, a gente está passando a classe bonitinho aqui. Como ela está no mesmo pacote config, não precisa importar nada, tá bom? Aqui dentro desse app web config, a gente acaba de habilitar o MVC no Spring e acabamos de falar, olha, escaneia para mim o pacote br.edu.ifsp.regesk.controllers, porque lá deve ter caras interessantes para o nosso MVC, caras importantes para você mapear, tá bom? Então, isso que a gente acaba de fazer. Agora, a gente vai criar um método public que vai retornar um cara feio também, que é internal resource. Eu vou dar um Ctrl espaço aqui, deixa eu ver qual que é. Resource view resolver, esse de baixo aqui, que é um resolvedor de views de recursos internos. Ele é um pouquinho feio mesmo. Eu vou chamar do mesmo nome, então vai se chamar internal, só vou mudar aqui a primeira letra, né, que vai ser minúscula. Então vai ser o internal resource view resolver, beleza? Acabamos de criar esse método que espera que eu retorne esse camarada aqui. Tá, eu vou tentar explicar mais ou menos, tá? Porque muita coisa até eu, sinceramente, não entendo 100% de tudo das configurações do Spring, mas eu vou tentar dar minha visão sobre as coisas do que eu estudei aqui também, tá bom? O que nós vamos fazer? Nós vamos criar um resolvedor, esse resolvedor aqui que eu vou chamar de resolver. Então, eu copiei esse camarada aqui em cima, chamei de resolver, eu vou dar aqui um new resolver, vou chamar o construtor dele, tá? E aqui eu já vou retornar o resolver para a gente. O que nós vamos fazer agora é definir um padrão de páginas.jsp, no caso, que o nosso projeto verá. Na verdade, o que o Spring terá acesso. Então, a gente vai definir um padrão aqui com prefixos e sufixos que o Spring, que será o padrão que todas as páginas que tiver nesse padrão, o Spring terá acesso dentro do nosso projeto para fazer a visualização, tá bom? Para isso, o que nós vamos fazer? Nós pegamos aqui o nosso resolvedor, nosso resolver, nós fazemos .set prefixo. Vamos setar um prefixo para ele, tá? Para isso, lembra que na aula passada, na aula de Maven, na verdade, há 2 aulas atrás, eu falei que a partir de agora nós queremos acessar sempre uma URL que não seja diretamente a nossa página .jsp. Para isso, nós iremos esconder todas as páginas .jsp nossa dentro de WebInf, que é uma pasta especial que o servidor ele tem acesso, mas que o browser não tem. Então, a gente não consegue botar o domínio /webinf / página que a gente quiser. A gente não consegue fazer isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar que o Spring ele vai ter acesso a páginas que tiver dentro desse camarada aí. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar uma barra, tudo que o que vem antes aqui é o nome do projeto, tá? Então, eu estou falando, olha, o meu projeto aqui seria, por exemplo, o nosso projeto, tá? Meu projeto. O nome do nosso projeto, que no caso seria Regesk Web, mas eu posso omitir isso aqui. Então, eu estou falando o seguinte. Todas as páginas que tiver dentro de WebInf, a gente pode até criar uma outra página aqui, uma outra pasta, views, tá? Barra. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um folder aqui, ó, dentro. Eu cliquei com o direito, dentro de WebInf, folder, vou escrever views, tá? Estou setando esse prefixo. Eu vou setar um sufixo aqui também. Resolver.set sufixo. Eu defini um prefixo, vou criar um sufixo aqui. E o sufixo meu vai ser .jsp. Então, o que eu estou falando aqui é o seguinte. O Spring MVC ele vai ter acesso a todas as páginas que estejam dentro do meu projeto, por isso que tem a barra aqui, né, o root do meu projeto, que esteja dentro de WebInf /views,
que é a pasta que eu acabei de criar aqui. Então, tudo que tiver aqui dentro, ele vai ter acesso, caso também tenha o sufixo .jsp. Então, por exemplo, páginas web, vou colocar aqui, páginas web que esteja aqui dentro de webinf, por exemplo, webinf views.home.jsp vai estar ok. Se eu tiver, por exemplo, um index.jsp vai estar ok. Um index.html não, porque ele fere aqui o sufixo que espera que sempre seja um .jsp. Então aqui não dá certo. Mas, por exemplo, se a gente tivesse um students/index.jsp, ele vai funcionar também, porque ele segue. Ó, a gente tem o nosso prefixo aqui validado, nós temos aqui o nosso sufixo validado e nós temos aqui no meio a página, no caso, né, a string intermediária que vai ser concatenada, ela está batendo, tá? Essa página daqui no nosso projeto está funcionando. Então, a gente acaba de criar aqui mais um arquivo de configuração e nós estamos definindo um padrão aqui para o Spring acessar as nossas páginas. Então, ele só vai ter acesso se as nossas views tiver esse caminho aqui, com esse prefixo, com esse sufixo, beleza? Feito isso, pessoal, eu vou apagar esse index.html, vou deletar ele aqui. Beleza. O que eu vou fazer vai ser o seguinte, ó. Aqui no nosso projeto antigo, eu vou, cadê aqui em Web Pages, no nosso projeto antigo, eu vou clicar em cima dele uma vez, eu vou segurar o Ctrl e eu vou arrastar para dentro dessa pasta Views do nosso projeto novo, nosso projeto Maven, tá bom? Só para mostrar para vocês que não funciona, se eu instanciar aqui, ó, vou clicar com o direito em cima desse projeto, deve ter aqui um Cleaning Build, tem um Run aqui, ó, para fazer o deploy. Ele já vai dar problema porque ele não vai achar nada, não tem nada. Tá? Ele não acha o nosso projeto. Se a gente escrevesse aqui, por exemplo, regesc web/webinf/home.jsp, note que ele também não acha esse recurso. Erro 404 do HTTP, ele não acha o recurso. O recurso não está disponível, né? Então, de fato, ele não consegue acessar. O que eu vou fazer? Eu acabei de colocar essa página nossa. Eu vou aqui no controller agora, nossa pasta de controllers, eu vou criar o nosso primeiro controller, que vai se chamar Home. Lembra que a gente falava tudo que era a respeito de servlet com o final servlet? Aqui a gente vai chamar de controller, tá? Então, home controller, já vai ter o .java, então é isso que eu faço. Home controller aqui, tá? .java. Eu vou tirar aqui esse template, tá bom? Então, eu acabo de criar aqui dentro da página controller, home controller.java. Tá? Uma coisa que eu esqueci, que eu já estou lembrando aqui, é que é o seguinte, pessoal, mais um detalhe de configuração. Aqui, para que o Spring, né, o nosso framework Spring MVC, ele tenha acesso a esse método, né, ao retorno desse método, que é um internal resource view resolver, para que ele tenha ele consiga manipular esse objeto, pegar esse objeto para ele, a gente tem que colocar uma notation a mais aqui chamado @bin. Então, eu vou escrevo isso, dou um Ctrl espaço, e ó, veja que tem dois, tá? Mas é esse que eu quero, do Spring Framework, tá? Do Spring MVC. Então, o que eu estou fazendo com esse annotation? Eu estou falando o seguinte, olha, o objeto retornado por essa função vai estar acessível para que o Spring utilize ele, tá bom? Então, é isso que esse @bin faz, eu preciso colocar isso aqui. Todas as funções que tiver esse propósito, eu preciso fazer isso, tá? Agora aqui no nosso Home Controller, eu vou fazer o seguinte, eu vou definir aqui um método público. Antes disso, para que o Spring saiba que esse Home Controller é de fato um controller, eu coloco mais uma notation chamado @controller. Vou dar um Ctrl espaço, ele mostra aqui, ó, é esse primeiro aqui. Então, aqui eu estou falando para o Spring que essa classe é um controller. Ela vai ser o nosso meio de campo lá. Então, agora eu vou criar aqui um método que vai retornar uma string para a gente. E eu vou chamar ele de, por exemplo, index. Poderia chamar de home também, mas eu vou chamar de index aqui, tá? Abro e fecho, ele retorna para a gente uma string. E essa string que eu vou retornar vai se chamar home, tá? Além disso, eu vou falar o seguinte para o Spring MVC. Eu vou falar, olha, para o Spring MVC, toda vez que você acessar
o root da nossa aplicação, tá? Você acessar a nossa aplicação, o site dela, né? O domínio dela, você vai chamar esse método que, por sua vez, ele vai retornar esse /home. Então, para eu mapear uma URL para um método do nosso controller, no caso do Spring, a gente tem que usar o @requestMapping, tá bom? E aqui eu venho, vou ter que importar também o request mapping, tá? Add import aqui, tudo do org.spring-framework. Tá bom? Por que eu só estou retornando o /home? Lembra que aqui na nossa app configuration a gente definiu um padrão? Então, um prefixo e um sufixo que o Spring vai manipular. Quando eu faço isso, quando eu acessar o acessar o root do nosso projeto pela web, pelo browser, eu estou retornando aqui, esse método vai ser chamado, eu vou retornar uma string, que na verdade o que eu vou estar retornando o Spring ele vai tentar acessar, ele vai tentar redirecionar para o browser ele vai tentar retornar uma página que tenha esse padrão aqui. No caso, o prefixo que eu defini no app webconfig, mais o home, que é a string que eu estou retornando, mais o sufixo que eu também defini no nosso app webconfig, nosso app webconfig. Então ele monta para a gente essa URL, ele vai procurar por essa página do JSP no nosso projeto e vai mandar essa página para o browser. Bem, nós temos exatamente essa página aqui. Então, acredito que é para dar certo, né? Vamos ver se dá certo aqui? Então, vamos aqui, vamos limpar o projeto e compilá-lo, né? Beleza, e agora a gente dá o deploy. Bom, aqui foi, né? Tá vendo? Abriu. Bom, mas tá meio estranho aqui, né? Essa URL, né? Localhost /error. Bom, aqui deveria ser o nome do nosso projeto, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vou clicar com o direito em cima aqui do nome do projeto, Properties. Vamos vir aqui em Run, onde ele faz deploy. Tá aqui, ó. Context Path é o nome do projeto que ele está fazendo, né? Então, no nosso caso, vamos colocar aqui Regesk Web, que era o que estava, tá bom? Vamos dar um OK agora. A gente limpa de novo. Vamos limpar de novo e compilar. Vamos ver se ele vai. Aí a gente dá o deploy. Vamos ver se ele altera. Beleza, alterou agora a Regesk Web. Beleza? Foi, ó. Nossa home de verdade. Se a gente tentar acessar aqui o gerenciamento de alunos, não vai acontecer nada porque o recurso não existe. Então, pessoal, nós acabamos de criar nosso primeiro controller, tá? Fizemos já, começamos a estruturar nossa aplicação, nosso sistema web, utilizando o Spring MVC, fizemos uma view e um controller. Então, recapitulando, todas as requisições para o servidor, né? A gente sempre vai acessar todas as URLs, nós vamos impedir que o usuário acesse uma página diretamente, .jsp. Vamos impedir isso. Para isso, todas essas URLs serão mapeadas por um método de uma controller. No caso, a gente criou um controller aqui do Spring. Veja que por debaixo ele vai fazer todo o tratamento de servlets para a gente. O Spring ele toma conta de tudo isso. Todo aquele trabalho que a gente tinha de criar uma servlet para cada URL, fazer esse mapeamento, agora o Spring ele faz isso para a gente e a gente não tem que se preocupar com isso. Então, no começo ele é um pouquinho chato de configurar, mas uma vez que a gente configura ele também, a gente esquece, não tem mais nenhum problema, tá bom? Então, pontos importantes, a gente configurou aqui as servlets, né? O comportamento das servlets. Configuramos aqui também como vai ser, né, o padrão das nossas páginas, né, dos arquivos .jsp, no caso, as nossas páginas, que o Spring ele vai resolver, né, as nossas views. Então, toda view que o Spring manipular tem que ter esse prefixo e tem que ter esse sufixo. Cada controller, para a gente finalizar a aula, cada controller aqui que eu tiver, eu posso definir um método que tem um mapeamento aqui, por exemplo, esse barra. Então, quando eu acessar essa URL, ele está retornando para mim uma string home, que por sua vez, como eu tenho um prefixo e um sufixo, ele monta para mim esse caminho, ele vai tentar retornar, jogar, né, redirecionar para o browser a página que está dentro desse caminho aqui. E lembrando que o /webinf ele não é acessado diretamente. Então, só para mostrar novamente, eu vou copiar isso aqui e vou tentar acessar. Ó. Ele não é acessado diretamente, esse recurso não existe.
tá bom? A partir da próxima aula a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nisso e vamos começar a trabalhar com o Hibernate. Vamos começar a portar a nossa aplicação, né? Tudo que a gente tem utilizando o Spring MVC para a nossa aplicação agora Maven, desculpa, toda a nossa aplicação antiga, usando servlets manualmente, para a nossa aplicação Spring MVC, e vamos começar a trabalhar também com Hibernate, tá bom, pessoal? Obrigado por mais um vídeo, que vocês assistirem mais um vídeo, e a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço!